Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Por que eu quero falar isso com você nesse módulo especificamente? Num mundo cheio de tentações, cheio de distrações, manter a disciplina, manter o autocontrole pode parecer uma tarefa bastante desafiadora, bem complicada. No entanto, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta que essas virtudes são essenciais para uma vida mais saudável, para uma vida plena, para uma vida equilibrada. Então, nesse módulo, nessa semana, nós vamos explorar as escrituras bíblicas para entender, compreender a importância da disciplina e do autocontrole à luz da Bíblia. Para quê? Para que nós possamos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive em relação à nossa saúde física e emocional. E aí nós vamos começar refletindo sobre o autodomínio como um fruto do Espírito, porque é isso que a Bíblia vai dizer para nós. Está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso 22 a 23. E o texto vem nos falar sobre o fruto do Espírito. E domínio próprio, mansidão, é fruto do Espírito. Ou seja, o texto ele nos direciona, ele nos revela que o autocontrole é um dos frutos do Espírito. Isso significa que, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus atue nas nossas vidas, ele nos capacita, ele nos direciona a exercer controle, domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos. Então, percebe que a disciplina e o autocontrole, ele nos ajuda a resistir às tentações e tomarmos as decisões sábias em relação à nossa saúde? Pois é, com isso nós vamos evitar excessos e práticas que são prejudiciais ao nosso corpo. Por exemplo, pastor, eu tenho ansiedade, eu desconto tudo na comida. Esse é um excesso. Isso está prejudicando a tua conexão espiritual, isso está prejudicando a tua vida no contexto emocional, isso está prejudicando você no contexto físico. Tá? Então, o primeiro aspecto que nós estamos estudando aqui é o autocontrole como um fruto do Espírito. Então, entenda uma coisa. Não tente lutar sozinho, não lute sozinho, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo quer te direcionar, o Espírito Santo quer atuar na minha, na sua, na nossa vida, porque é Ele quem nos capacita para exercer controle, domínio sobre as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Ok? Até aqui tranquilo? Já leu Gálatas 5, 22 e 23? Se não, marca aí e vai ler. Segundo tópico que eu quero pensar com você dentro desse módulo ainda é olharmos o exemplo de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, do verso 1 ao 11, nós vamos observar, leia e por favor, é muito importante, pare o vídeo e faça essa leitura. Porque nós vemos que Jesus está sendo tentado lá no deserto, lembra? Jesus vai ao Jordão, é batizado por João Batista, há uma testificação dos céus para com Cristo, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e depois de um tempo de jejum, de oração, ele é tentado, mas ele permanece firme, demonstrando um autodomínio diante de tentações, diante das distrações, diante de todo o cenário que poderia tirá-lo do seu propósito. Então observa que se Jesus fez, ele disse, vocês são mais que vencedores. Olhe para Jesus, olhe para o exemplo de Cristo. Ele venceu, se ele venceu, você também pode vencer. Ele exerceu o autodomínio, você também pode exercer o autodomínio diante das frustrações, diante das distrações. Porque Jesus ele nos ensina que mesmo em situações difíceis é possível resistir e agir de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. E seguir o exemplo de Jesus requer disciplina, requer autocontrole, renunciando a práticas essas que prejudicam a nossa saúde. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, mas é viciado em doce. É vício do mesmo jeito, e os viciados não herdarão o reino dos céus.
Então é importante nós tomarmos consciência de que o buraco é um pouquinho mais fundo. É por isso que dentro do Desafio 7S nós estamos trazendo essa proposta de realinhamento espiritual. Porque não adianta nós tratarmos o seu corpo, tratarmos a sua emoção, olharmos para toda essa dinâmica sem olhar para a sua conexão espiritual, sem olharmos para como você está significando a sua relação com Cristo, significando a relação com a comida e Deus. Então, é importante que nós promovamos esse bem-estar do nosso corpo, que é templo do Espírito. Está lá, Paulo escreveu isso lá na 1 Coríntios 6, 19 ao 20, 3 também, ele vai falar sobre isso. Então, é muito importante tomarmos essa consciência. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Para que essa videoaula não fique muito longa, eu vou para a próxima videoaula.